Pedro, também conhecido como Simão Pedro, é uma das figuras mais marcantes do Novo Testamento. Ele foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo e desempenhou um papel central na igreja primitiva. Sua vida é um testemunho de transformação, fé e graça de Deus. De pescador simples, Pedro se tornou uma pedra fundamental na divulgação do Evangelho. Neste vídeo, vamos explorar a vida desse apóstolo corajoso, suas lutas, suas vitórias, e como suas experiências nos inspiram hoje. Pedro, originalmente chamado Simão, era um pescador na Galileia. Ele e seu irmão André estavam lançando redes ao mar quando Jesus os chamou, dizendo: "E vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4,19. Sem hesitar, Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Este foi o início de sua transformação de um simples pescador para um líder na igreja primitiva. Jesus deu a Simão o nome de Pedro, que significa a rocha. Em Mateus 16,18, Jesus declara: "E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Esta passagem é crucial para entender o papel de Pedro no plano de Deus. Embora Pedro tenha demonstrado fraquezas e falhas, ele se tornaria uma pedra fundamental na construção da igreja. Uma das histórias mais conhecidas sobre Pedro é sua negação de Jesus. Na última ceia, Jesus predisse que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Apesar de Pedro ter prometido lealdade até a morte, ele cumpriu essa profecia, negando conhecer Jesus em 3 benefícios diferentes. Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 75. A negação de Pedro nos lembra que, apesar de nossa sinceridade, somos todos suscetíveis à fraqueza e ao pecado. Após a ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e, em um momento de grande significado, restaurou-o ao seu ministério. Em João capítulo 21, versículos 15 ao 17, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: "Tu me ama?" E, a cada resposta afirmativa, Jesus diz: "Apacenta as minhas ovelhas." Este diálogo é um poderoso testemunho do perdão e da restauração. Jesus não apenas perdoa Pedro por sua negação, mas também reafirma seu papel como líder da igreja. No livro de Atos, vemos Pedro emergir como um líder-chave na igreja primitiva. Ele foi a porta-voz no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles começaram a falar em outras línguas. Atos capítulo 2, versículo 14 ao 41. A pregação de Pedro resultou na conversão de cerca de 3.000 pessoas. Ele também foi fundamental na abertura do Evangelho aos gentios, após sua visão em Atos 10, onde Deus lhe mostrou que o Evangelho era para todos, e não apenas para os judeus. E respondeu-lhe Pedro, e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." Mateus 14, versículos 22 a 33. Este episódio revela tanto a fé de Pedro quanto sua humanidade. Ele foi o único dos discípulos que teve a coragem de sair do barco e caminhar em direção a Jesus. No entanto, ao sentir o vento e ver as ondas, sua fé vacilou, e ele começou a afundar. Jesus forneceu o resgatou, mostrando que mesmo quando nossa fé é pequena, ele está presente para nos segurar. A vida de Pedro demonstra como a fé em Jesus pode nos capacitar a fazer o impossível, mas também como nossas fraquezas humanas podem nos fazer afundar. A boa notícia é que Jesus está sempre presente para nos resgatar, assim como fez com Pedro. Pedro sofreu muitas perseguições por causa de sua fé. Em Atos 12, ele foi preso por Herodes, mas foi milagrosamente libertado por um anjo. No entanto, de acordo com a tradição cristã, Pedro foi finalmente martirizado em Roma.
Ele foi condenado à crucificação, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. A vida de Pedro é uma das mais poderosas histórias de transformação e redenção no Novo Testamento. De um pescador comum, ele se tornou um dos líderes mais influentes do cristianismo. Sua jornada de fé, com todos os seus altos e baixos, nos ensina sobre o poder do arrependimento, a graça de Deus e o chamado para servir ao reino. Pedro nos mostra que, não importa profundamente, pensamos profundamente, Deus sempre pode nos restaurar e usar nossas vidas para a sua glória. Se você foi inspirado pela história de Pedro e deseja continuar aprendendo mais sobre as incríveis figuras da Bíblia, não se esqueça de dar um like neste vídeo e compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo.